Meus cumprimentos. Aí vai mais um vídeo na sequência. Vamos falar agora um pouco mais da Sarva Yoga e da sua origem. Convido vocês a darem like no vídeo, se inscreverem no canal, compartilharem, principalmente para praticantes e interessados. Vamos falar então da Sarva Yoga, que ela é o resultado da experiência do Swami Sivananda, Sri Sivananda Swami, que eu já falei em vídeos anteriores. Ele era um instrutor espiritual desde 1924. Ele reunia em si esses saberes e práticas espirituais do Oriente e do Ocidente. Isso era natural que desembocasse uma metodologia própria, uma metodologia de ordem pessoal. Esse sábio percebeu que os ensinamentos dos mestres da yoga foram compartimentados e divididos em várias linhas, levando seus seguidores e discípulos a realizações parciais, que não eram elas mesmas a realização. Então ele desenvolveu a partir daí o seu método, que constituía em uma retomada a integralidade da yoga, acrescido do conhecimento ocidental e do método científico, retirando aquilo que ele chamava de bagaço, se me permitem a palavra, ou seja, toda a tradição que era meramente cultural, que era meramente mitológica, que era parte do folclore de cada região do qual ele pesquisou, ele subtraiu para deixar apenas a essência espiritual daquelas práticas com um cunho um tanto mais científico e acolhendo outras percepções, outras visões, outros saberes ocidentais, assim como o de Gurdjieff. Ele mesmo dizia que seu método era 200% espontaneidade. 90% ou mais da Sarva Yoga também é Chassi, que é uma técnica chamada chamamento de si. Uma dessas duas frases, 90% é Chassi e 200% espontaneidade, contém a chave da Sarva Yoga. Dois tipos de pessoas basicamente procuram pela Sarva Yoga. Em primeiro lugar, aqueles que têm uma devoção, um amor a Deus. Em segundo lugar, aqueles que têm essa mesma devoção, esse mesmo amor pela verdade, pelo conhecimento. Em qualquer circunstância, essa pessoa estará, ou deverá estar, enfarada da vida cotidiana, da sua repetição e da sua mediocridade. Não quer dizer que ele vai sair do mundo, vai ficar numa caverna, vai se abster da convivência. Ele apenas vai mudar o foco da sua prioridade, da sua atenção. Em face de uma circunstância ou outra, ou seja, de uma intenção ou outra, de uma tendência ou outra, ele acaba enveredando pelo caminho sarva. Ele então deve estar sedento por essa integralidade, por essa infinitude. Então ele começa a se preparar para a realização no aspecto sarva, ou seja, no como se é vista a realização na Sarva Yoga. Segundo Sri Sivananda, nós estamos falando de uma realização espiritual obtida pela liberação do pensamento rotinário e pela experimentação voluntária dos sucessivos estados ou degraus de consciência, bem como pelo manejo da luz como meio de relação entre espírito individual e universal. Então, vocês podem perceber, não vou falar sobre muitas coisas aqui que são íntimas, mas já se percebe aqui que é um processo de eclosão de consciência que eu já falei em outros vídeos anteriores. Ele vai havendo essa eclosão de consciência, ele vai experimentando de forma voluntária esses sucessivos estados e degraus de consciência. Pode-se dizer que o homem, o ser humano, o Sarva Yoga realizado, ele é aquele que é útil a si, é útil ao próximo e é útil ao alto. Essa tríplice utilidade caracterizam o Sarva Yoga. A Sarva Yoga tem por fim, ou a ordem dos Sarvas tem por fim, aglutinar homens e mulheres que abandonem tudo que é superficial
vida mundana, todas essas coisas, tudo que é supérfluo, crenças religiosas, tabus sociais, doutrinas filosóficas, limitações de investigações científicas, tudo o que limita o ser humano a pensar sempre com clichês já gastos, com pensamentos de rotina, com lugares comuns que pensam ser meditações ou cogitações. Ele procura reunir, aglutinar essas pessoas para que elas possam realmente desenvolver de forma espontânea e voluntária esses estados reais de consciência. Então, a ordem dos sarvas, por exemplo, ela tem por fim justamente aglutinar essas pessoas, esses seres que vivam a doutrina sarva para conservar, adaptar e aplicar tal doutrina dentro da própria ordem, com atividades em atividades culturais. Nós temos a Sarva Yoga interna e externa. A segunda é destinada àquelas mulheres, aqueles homens que desejam uma vida harmônica mais profunda, mais íntima. Já o íntimo, ele já busca uma realização mais profunda, ele anseia justamente pela transcendência, ou seja, para além da mente comum, mas não se rejeita aqueles que estão mais ligados a uma área externa, que são aqueles que querem apenas harmonia e equilíbrio na sua vida e que são muito úteis na construção do mundo, da sociedade e de si mesmo. Tudo é a seu tempo, cada um a seu tempo, a seu modo. O instrutor Sarva, ele não tem essa ascendência, essa supremacia sobre o discípulo, né? Ele está ali mais para confirmar a sua caminhada, acompanhar. Ele é como se fosse digamos assim, um orientador, um supervisor. Então nós temos as percepções que surgem dentro da esfera da Sarva Yoga, dentro da sua própria realidade, as suas percepções que estão de acordo com a metodologia Sarva. Os instrutores estão ali para confirmar e para acompanhar atentamente o trabalho daqueles discípulos que querem progredir. Na Sarva Yoga, nada é dado mastigado, nada é dado assim de graça. Os discípulos externos, então, têm práticas assim, técnicas semi-externas que permitem que eles se mantenham na via e podem assim permanecer quanto quiserem, mas podem também preferir uma profundidade maior para os seus fins. A posição Sarva, na verdade, pode se resumir a 4 palavras: amplidão, verdade, experiência e realidade. Então, o Sarva Yoga, ele tem essa visão, essa busca da amplitude, da amplidão, o amplo e a verdade no sentido profundo da consciência espiritual, que ele obtém pela experiência, ou seja, não por meras conjecturas. Então, ele entra realmente num aspecto de realidade, do real, aquilo que é real, que é mais profundo do que a sua mera verdade individual. A Sarva Yoga, ela foi pensada muito em função do homem ocidental e naquela época muita coisa se desenvolveu aqui na América do Sul. Sempre se disse que ela foi muito pensada para o homem sul-americano, mas a verdade é que ela é para qualquer um que queira realmente embarcar numa trajetória sem ilusões, sem apegos, sem misticismos exagerados. Bom, era o que eu tinha para falar, e no próximo vídeo, se assim o alto permitir, vamos tratar de alguns temas sobre a Sarva Yoga e sobre a Sarva Yoga na atualidade. Portanto, muito obrigado do fundo do coração e tenham todos uma excelente semana pela frente. Namastê.